Por que é importante este assunto? Porque é importante nesse tempo nós falarmos sobre a santidade dos papéis no casamento. Porque está havendo uma grande confusão, existe essa confusão sobre as funções de cada um. E isso é a causa de muitos conflitos conjugais. Quando eu falei aqui aos irmãos, talvez alguém se identificou, talvez quando diz tudo aqui é eu, tudo que faz aqui é eu. Então, quando não há o conhecimento do papel de ambas as partes, então haverá conflitos dentro desse casamento. Então Deus, Ele deu a cada cônjuge. O que é cônjuge? Vem da palavra jugo e significa levar juntos o mesmo jugo. Então cônjuge são duas pessoas que decidem se colocar debaixo desse jugo e levar junto a carga do casamento. Um posto de serviço diferente do outro. O marido e a esposa são diferentes. Não tem como nós dizermos que eles são iguais. Marido, e aqui não está no sentido físico, características de cor, de raça. Não é isso. As funções que foi dada são diferentes a cada um. Mas isso não quer dizer que um é superior ao outro e o outro é inferior. O marido não é inferior à esposa e a esposa não é inferior ao esposo. Para conseguirmos harmonizar, trazer harmonia na vida familiar, o que é que precisa? É essencial que os esposos conheçam e aceitem seu próprio papel e o de seu cônjuge. Irmãos, se não houver o reconhecimento de ambas as partes, então vai haver dificuldade. Então é necessário que eu como esposo, reconheça o meu papel dentro do casamento, e a minha esposa reconheça o papel dela. E agora, eu reconhecendo o meu papel, vou reconhecer também o papel dela, para que eu não sobrecarregue ela, ou eu não impeça que ela cumpra o seu papel dentro do casamento. Deus criou e programou o homem e a mulher para o desempenho eficaz de suas funções. Então Deus não fez e não faz nada, ou não coloca sobre nós nenhuma carga que nós não possamos carregar. A psicologia, a anatomia, sexualidade, afetividade, a espiritualidade de ambos são diferentes. Veja, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. A espiritualidade, a psicologia, a anatomia, essas diferenças fazem o quê? Elas fazem com que se completem um ao outro, já que foram determinadas intencionalmente por Deus para o adequado desempenho da função de cada um. Então, você vê a mulher diferente do esposo. Você pode olhar aí para a sua esposa e dizer: ela é diferente de mim. Tem personalidade, caráter, gostos, é diferente. Mas essa diferença vai se completar, porque Deus não fez dois iguais. Deus fez da mesma matéria, mas Deus fez diferente. Então são diferentes
que se completam. Já os irmãos lembram da lei, acho que é da física, que os opostos se atraem, não é isso? Os opostos se atraem. É tanto que Deus constitui macho e fêmea, é homem e mulher, não é ambos iguais, é ambos diferentes, heterossexual, para que haja o complemento. Então, longe de competir ou ignorar as diferenças, admiremos a graça, o encanto e as capacidades que Deus deu à mulher. Às vezes tem homem que apenas ignoram ou querem competir com o que Deus fez ou com o que é a mulher. Às vezes a gente, homem, ele quer que a mulher seja igual a gente, igual o homem, aquela mesma disposição, né? Vamos dar um exemplo aqui: o homem vai para a roça, aí o homem quer que a mulher também vá, no mesmo horário, chega, por exemplo, 5 horas, volta meio-dia e quer que a mulher aguente. Mas nós vamos perceber que a mulher, ela não tem essa mesma resistência do homem. Ela pode ir, pode trabalhar, mas ela não tem a mesma resistência. Então, é para nós acharmos ela inferior. Diz: que mulher é essa, meu Deus, que não aguenta? Aí tem uns que ainda dizem assim: o Senhor poderia me dar uma mais forte, mais habilidosa. Então nós devemos fazer o quê? Não ignorar as diferenças, mas admirar a graça e o encanto. Já pensou se fosse 2 homens? Coisa feia, né? 2 homens brutos, aí Deus coloca a mulher mais sensível. Tem vias de regra, né? Toda regra tem exceção, mas na maioria a mulher é mais sensível do que o homem. Então nós vamos ver que Deus deu à mulher essas capacidades, e a visão e a força e as aptidões Deus deu ao homem. Então Deus deu qualidades à mulher e Deus deu qualidades ao homem, para ambos se completarem. Então nós vamos observar quais são as funções e o propósito de Deus para nós. Quais são as funções de cada cônjuge? Qual é o propósito? Você já pensou qual é o propósito de Deus lhe colocar homem e lhe dar funções? Deus lhe fazer mulher e lhe dar funções, qualidades, talentos. O propósito da família é cooperar com Deus. Para quê? Para que ele tenha uma família de muitos filhos como Jesus. Alguém diz assim, como eu ouvi alguém dizendo, vamos dizer assim, até ao meu respeito, no sentido, meu próprio pai disse para alguém: Deus não dá filho confiado à paz. Deus não dá filho confiado à paz. Irmãos, e a gente vai olhar a Bíblia toda, ela vai dando as características do pai, da responsabilidade do pai, de criar, de educar, de ensinar, de prover, de cuidar. Então veja que Deus, ele dotou a família, o esposo e a esposa, para formar novos Jesus. Você pode dizer: mas como? Através da palavra, através do novo nascimento, através da instrução. O caráter dessa pessoa vai sendo moldado segundo a palavra de Deus, e Jesus vai aparecendo em nossas vidas. Portanto,
Esse há de ser o objetivo de todo casamento cristão, e não o seu próprio bem-estar. Tem pessoas que negligenciam os filhos ao seu bel prazer, vamos dizer assim, negligenciam ensinar os filhos. Diz: não, a escola vai ensinar, a igreja vai ensinar, a escola bíblica, e transfere a responsabilidade de formar, porque não querem quebrar a cabeça. Veja que hoje, nesse tempo que nós estamos, onde as mães estão tendo uma oportunidade de estar mais perto do filho, ensinando as tarefas da escola, devido os professores não está tendo as aulas presentes. Então ali está, e na maioria aí a mãe, que é quem tem mais essa habilidade, está ali, diz assim, a dificuldade de conciliar, de ensinar. Não é que eu estou dizendo aqui no sentido que porque não é o papel dela nesse ponto, mas que isso acaba, que muitos, o que eu quero focar é a dificuldade aqui no ensinar, no instruir, no fazer o menino responder às tarefas. Então muitos, por causa dessa dificuldade, eles abrem mão e entregam para a escola, entregam para a igreja. E quando esse menino às vezes não se dá bem, aí vamos achar culpados. Vamos dizer, a escola que não ensinou, a igreja que não ensinou, quando na verdade o papel principal do pai e da mãe é formar nessa criança. É o que nós vemos o Senhor instruindo o seu povo de Israel, que ensinasse deitado, andando, sentado, onde fosse, estar ensinando a lei do Senhor aos seus filhos. Então esse é o propósito, é o objetivo de nós formarmos homens e mulheres de Deus. Tem outro ditado que diz que o mundo é quem ensina. Irmãos, nós não podemos adotar esse princípio, essa filosofia para nós, essa ideologia que é o mundo está aí ensinando muita coisa ruim, mas nós, como pais e mães, nós vamos ensinar aquilo que nós temos ouvido, temos aprendido, a palavra de Deus. Então, vamos observar, ali é um objetivo mais geral para o casamento, para o casal. E vamos observar as funções do marido e da esposa com as bases bíblicas para isso. As funções gerais, nós vamos depois entrar mais específico, mas de uma forma geral aqui. Qual é a função do marido? Aí os irmãos falaram mais ou menos o que era, mas vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios capítulo 5 e o versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, qual é a função aqui geral em relação
ao marido é que ele deve ser o cabeça, que ele tem a responsabilidade geral. Até alguém diz assim, que é como se fosse uma empresa, tem lá os funcionários, mas se as coisas dão errada nessa empresa, a quem vai se buscar? É o chefe, o cabeça daquela empresa. Aqueles que estão ali trabalhando estão debaixo dessa autoridade, dessa liderança. Então, o que atinge a parte principal, quem vai se responsabilizar? O cabeça, o chefe daquela empresa. Então, quando a situação acontece, muitas vezes a mulher dorme e o marido vai quebrar a cabeça, vai analisar. Não é que vai ser só ele, mas a mulher espera de quê? A partida do esposo. Ele é um colaborador de Deus, ele é autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Então aqui uma visão geral da função do marido. Ele é cabeça, ele tem a responsabilidade geral, ele é colaborador de Deus e ele é autoridade, mas ele está abaixo de Cristo. Jesus está abaixo do Pai e o marido está debaixo da cabeça, que é Cristo, e ele é cabeça da mulher. E da esposa, qual é a função geral aqui no sentido da esposa? Vamos ler Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 18. Gênesis capítulo de número 2 e o versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, qual é a função aqui geral da esposa? Ser ajudadora idônea. Responsabilidade associada. Porque, irmãos, ela está associada a quê? Ao marido. Então ela tem responsabilidade dentro do casamento, do matrimônio. Ela tem sua função, ela está associada vamos dizer assim, ao papel, à liderança geral do esposo, mas ela está ali do lado. Ela é a sua ajudadora, que está onde? Do lado dele. Ela é colaboradora do marido e de Deus. Veja que o papel do marido, ele é colaborador de Deus. Aí a mulher é colaboradora do marido e de Deus. A mulher ela é autoridade, mas ela é autoridade debaixo da autoridade do marido. Então ela tem autoridade dentro da casa, mas a autoridade dela está abaixo da autoridade do marido, porque o marido é o cabeça da família, o cabeça da casa. Então aí, para nós termos uma visão aqui geral do papel do esposo, cabeça, e da esposa, ajudadora, companheira, uma visão geral. Mas o que é que significa ser cabeça, irmãos? Às vezes esses termos aqui, cabeça, submissa, na nossa época tem gerado muitos questionamentos por causa desse movimento feminista que está bem atuante nos nossos dias.
aonde as mulheres não querem estar debaixo de autoridade, não querem ser submissa ao esposo, querem ter sua autonomia. Então, esses termos aqui para muitos é ignorado, é coisa do tempo quadrado, é essa questão de o marido ser cabeça, da mulher ser submissa ao esposo. Mas de um lado nós vemos que há os seus exageros por parte de alguns. No caso, quando se fala de cabeça, aí muitos já atrelam a ideia de ser machista, de ser aquele homem machista, autoritarista, Porém, nós vamos ver que há uma bênção, há um privilégio da mulher estar abaixo desta autoridade do marido, porque ela vai estar protegida. Lembrou do que nós falamos? Que na empresa, se a corda quebrar, vai cair na cabeça de quem? Do chefe da empresa. Você, o nome não suja, Então, para mostrar o quê? Que há uma proteção aqui. Deus trata com o cabeça. Então isso traz uma certa proteção para a esposa. Então, ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda que não seja a única. Porém, o marido, ele é responsável por quê? Por realizar sozinho? Não, com a ajuda de sua esposa. O que Deus recomendou. Ele é cabeça, irmão, mas ele precisa da ajuda da esposa. Então, é o encargo de fazer com que a família se encaminhe para o cumprimento do propósito divino. Qual é o propósito lá atrás? De formar a família, vamos dizer assim, formar Cristo, novos cristos, ensinar o menino no caminho que deve andar, ensinar a palavra, formar novos cidadãos dos céus. Não é nós que geramos, mas nós podemos cooperar com Deus no ensino, na instrução desse menino, dessa criança. O que é ser cabeça? É a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo no lar. Você, marido, você, cabeça, você é responsável por estabelecer o governo de Cristo na tua casa. Não é da tua esposa, é de você como cabeça, como sacerdote do lar. Então, Deus espera que, como nós, homens, cabeça da casa, nós venhamos estabelecer o governo de Cristo. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Então, o pai, aqui, o marido, ele é responsável por trazer o reino de Deus para dentro da sua casa, para fazer com que os participantes, os membros da tua casa, vivam num ambiente que, vamos dizer assim, ambiente do reino de Deus, porque você está trazendo esse ambiente para a tua casa. Ser cabeça o homem deve governar com graça e amor. Veja, quando a gente fala de cabeça, só lembra do lado, ser mandão, de mandar na casa, de ser aquele que dita as normas, as regras. Mas veja que há muita coisa nesse nome de cabeça, de ser cabeça do lar, de ser cabeça da esposa. Ser o cabeça significa ser representante de Jesus para a tua família.
é expressar com a tua conduta o caráter de Cristo. Então nós, maridos, temos o papel de expressar com as nossas palavras, não, com a nossa conduta, o caráter de Cristo. Então, do jeito que eu vivo, eu devo o quê? Apresentar Jesus. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino, não é o caminho, mas ele diz: ensina no caminho. Ensina o caminho, dando a ideia de estar andando com o menino no caminho. Porque aí quando você dizer: menino, tem que ser fiel a Deus, aí a primeira coisa que ele vai olhar é a tua vida. Ele pode não dizer: não, mas meu pai não é fiel a Deus, eu vou ser. Ele pode até, pela misericórdia de Deus, dizer às vezes assim: meu pai não é fiel, mas eu vou ser. Mas muitas das vezes o menino diz: eu vou me espelhar no meu pai. Meu pai não é fiel, eu também não vou ser fiel. Meu pai não se dedica às coisas de Deus, eu também não vou me dedicar, porque ele espelha no pai, e o pai é o responsável por expressar a conduta de Cristo no lar. Sua autoridade não levará a impor seus próprios caprichos sobre a família. Não, eu sou cabeça, então eu vou impor, todo mundo tem que obedecer porque eu sou cabeça. Não. E muito menos fazer com que ela o sirva. Você como cabeça dizer assim: mulher, você tem que me obedecer, tem que andar aqui na linha, porque eu sou cabeça. Não, não é isso. Jesus disse que aquele que quer ser o maior, seja este que vos sirva. Marcos 10:43. O que é que você faz para conquistar essa obediência? Um exemplo, vamos dar esse nome aqui, da sua esposa. Qual é a atitude que você está tendo para conquistar o respeito da sua esposa? Que nós vamos ver que a autoridade não se impõe, né? Vai se conquistando. Tem um nome, está sobre o homem a autoridade, sim, mas ele com as suas atitudes vai fazer com que essa autoridade não se torne um autoritarismo. Mas quem está ao seu redor vai de livre e espontânea vontade, com amor e graça, vai dizer: eu vou me submeter à liderança do meu esposo. Então, o que significa ser cabeça? É responsável, irmão, por vigiar, prover, cuidar, proteger a família, solucionar os problemas que surgirem com a ajuda do Senhor. Ser cabeça é ser responsável por guiar a família a uma convivência harmoniosa, feliz, na qual todos possam se desenvolver fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente. Então o marido